Boa noite. Agradecemos com imensa alegria o convite do nosso querido amigo Darson Azambuja, que através do Grupo Espírita Jesus e Caminho divulga as obras do projeto Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesta noite, trazemos o capítulo 25 como uma lição preciosa em nossas vidas, nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada, Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variosas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Nesta lição, nas estradas, nos propomos a seguir qual estrada na atualidade? Na diversificação das rotas de nosso destino, qual será a estrada que escolheremos para palmilhar? Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Sabemos que Jesus é o grande semeador, insementando não no terreno material, mas nas almas humanas. E estas almas humanas, que são a sede deste terreno, como muitas vezes são difíceis de lavrar. Nós, por termos o livre-arbítrio, muitas vezes nos ocultamos das verdadeiras necessidades que se impõem ao espírito que deve lutar pelo seu aprimoramento espiritual, pela sublimação dos seus sentimentos, pela aproximação maior com os mensageiros. Sabemos que, junto de Jesus, podemos prosseguir num roteiro seguro, onde todos os espíritos têm acesso à sua palavra, onde, senão por ele, qual seria o caminho para Deus? Aos espíritos de boa vontade, eles sim nos ensinam com bondade e amor este roteiro santificante. Trazem para todos os espíritos, independente de suas evoluções, de suas mentalidades, a possibilidade de estar com ele, assim como o ladrão, em que, rogando Jesus que não o esquecesse,
pode também participar do reino dos céus. Assim como nós, espíritos imperfeitos, falhos, ainda nos colocamos como cegos neste mundo para que possamos, com Jesus, poder visualizar melhor o outro mundo. Um mundo onde o espírito poderá ter luz, onde o espírito poderá ter paz, onde o espírito poderá cultivar as virtudes que realmente o felicitam e farão com que ele atinja a plenificação tão esperada, distanciando-se das trevas interiores, do ranger de dentes, e trazendo o alívio, a paz espiritual, que o mundo não a dá, mas com Jesus, pela estrada que nós poderemos caminhar em aceitando os ensinamentos que o nosso Mestre veio nos deixar, podemos sim atingir uma condição de espíritos melhores, de espíritos mais purificados, até a bem-aventurança. Veja, queridos irmãos, como é imprescindível a nós observarmos que no mundo, além das aflições, pululam criaturas que acabam se distraindo no caminho. E muitas vezes aquela palavra que é semeada acaba sendo tirada pela nossa desatenção, pela nossa invigilância e por momentos em que nós não nos atentamos ao nosso compromisso espiritual, no sentido de trazermos para dentro de nós a autoconsciência e a responsabilidade e as consequências dos nossos atos. Um despertar, digamos, lento nas criaturas. Esta semente que Jesus vem nos propor faz com que façamos parte de um plano em que a alegria possa ser realmente vivenciada no nosso íntimo, em que os princípios da verdadeira vida, aquela água que realmente nos dessedenta, possamos beber e nos dessedentar como almas, como criaturas humanas, necessitadas de apoio, de arrimo, de sustentação do plano maior. Como atingir elevadas alturas sem que possamos nos amparar no Mestre e nos mensageiros que de tempos em tempos são enviados ao nosso orbe pequenino e ainda atrasado, para que possamos atingir um novo olhar, a caminho da regeneração, a caminho de um novo mundo, um mundo onde possamos habitar com mais equilíbrio, com mais prazer nas relações, que serão sem dúvida mais estáveis, mais profundas, em que os laços poderão se frutificar. Então, aqui haverá bom obreiros, no sentido de fazer valer os ensinamentos do Mestre primeiro dentro da própria individualidade, para depois disponibilizá-la para outrem. Então, a espiritualidade nos convoca a essa bandeira de luz, porque a bondade celeste, ela é para todos os filhos, indistintamente, para que todos os corações aprendam a ser bons, a marchar para o alto e também a dominar as próprias dificuldades, as próprias tendências para os vícios que precisamos superar. Então, a todos esses corações, a oportunidade de acesso à senda da redenção e do amor é dada. Mas quase sempre essa centelha divina aparece nos acontecimentos do dia a dia, nas coisas mais simples do cotidiano. Muitas vezes é um olhar bondoso estendido a nós, um sonho onde
Podemos também fazer visitações, transpondo os limites do esgotamento físico, das fadigas, para que possamos renovar, para que possamos ter um novo viço diante de tudo que nos é apresentado, das dificuldades que o mundo material e dos enfrentamentos que o espírito aqui precisa ter, renovando os sentimentos através dos nossos mentores espirituais. Podemos então fazer um trabalho significativo de esforço e também de entendimento destas propostas que estão colocadas nestas estradas da vida. Mas o nosso coração possui um terreno difícil, muitas vezes, de ser cultivado, porque nele se demora as rapinas do ressentimento, também da intolerância e muitas vezes da mágoa, da irritabilidade, e como ervas daninhas vão minando o terreno fértil, vão dominando o coração e vão adoecendo o ser que precisa da sua saúde integral para viver com alegria, com amor, para viver realmente em condições de poder levar desta vida algo que lhe poderá compensar no futuro, numa outra dimensão, onde o equilíbrio, onde a pacificação e o encontro das almas possam calar fundo àquele que espera, além dessa vida, os gozos imortais. Então, o verbo humano muitas vezes falha, mas a sabedoria divina encontra inúmeras oportunidades para expressar o seu verbo infalível e eterno, porque as leis divinas são imutáveis e fazem com que o ser se desenvolva, cresça dentro de suas potencialidades, a fim de que ele avance imperecível diante daquele que tudo é e que deseja de nós o melhor. Então aceitemos, cumpramos a palavra do Senhor, porque se nós furtarmos a esse imperativo que a vida ordena, cedo ou tarde, nós estaremos em desequilíbrio, com necessidades muito grandes, com esgotamentos, com entristecimentos e essas melancolias, estes desvairios que acabam por sitiar o espírito, acabam retirando-lhe as oportunidades de empreender novos rumos diante da libertação. Então, meus amigos, vamos atentar, através das inúmeras possibilidades e oportunidades de caminhada, qual é a estrada segura que devemos caminhar. Então, agarrados às lições do nosso Mestre Jesus, podemos seguir confiantes na sua bondade infinita, porque caminhamos com Ele. São as pegadas na areia que muitas vezes nos sustentam, aquelas mesmas em que indagavam outrora, mas só vemos um par de pegadas. Mas Jesus nos segura no colo e todos aqueles que nos protegem nos colocam condições de poder caminhar aqui na Terra. Não importa as programações que se diferenciam entre todos nós, não importam os graus evolutivos, os níveis que aqui estagiamos de aprendizado neste grande educandário que é a Terra. Jesus nos sustenta e nos dá todas as condições para que possamos fazer da nossa caminhada a melhor caminhada para atingirmos o progresso. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa derramar sobre todos nós, trazendo-nos a valiosa ferramenta do amor
para que possamos seguir em frente, rumo à caminhada. Paz e luz, meus irmãos.